Fala galera! Opa, estamos chegando, segunda-feira, 21 de dezembro de 2020, é a semana natalina, semana do Natal, Papai Noel tá chegando e você ligado com a gente aqui no nosso Abrindo o Jogo, bate-papo, informação, opinião e muito bom humor, é claro, com destaque sempre para o esporte aqui nas Minas Gerais. E, em especial, o futebol com Cruzeiro, Atlético, América e muito mais para você. Hoje o programa tá quente, hein? Recheado de atrações para você. Vamos falar do Campeonato Mineiro Feminino. O Galo foi campeão em cima do Cruzeiro e que jogo, meus amigos. O Galo sai na frente, o Cruzeiro vira o jogo, o Galo empata no finalzinho, tem polêmica de arbitragem, foi para os penais e nos penais o Atlético foi o campeão com a goleira Amanda, defendendo a finalidade da Duda, hein? A Duda que é a craque do Cruzeiro da seleção brasileira, a Amanda foi lá e espalmou no cantinho, garantiu o título para o Atlético. Vamos falar também do Atlético que está se preparando para a semana aí no profissional masculino, né? Vai enfrentar o Coritiba no próximo sábado aqui em BH. Tem o Cruzeiro que joga amanhã. Cruzeiro, hein? De novo, hein, Cruzeiro? Finalzinho, que coisa, rapaz. E o América, que tem o Lisca translocado. Não é nem louco, não. É translocado, maluco. E com razão, porque a arbitragem ontem, o tal do bandeiro, Sr. Anderson, deu serviço, hein? Ah, Sr. Anderson, que impedimento que foi aquele, meu filho? Vamos falar aqui a respeito disso e muito mais para você. E é claro que o programa só fica bom quando você participa. E aí eu abro aqui um canal direto para você, é o 31, código de área 996428473, 31, nosso código de área 996428473, o nosso Instagram e o nosso Twitter é o @AbrindoJogoTVH, Abrindo o Jogo TVH de TV Horizonte, isso tudo tá aparecendo aqui embaixo na nossa régua das redes sociais. Se você esqueceu alguma coisa, é só consultar aqui que tá tudo para você. Realizamos hoje pela manhã em nosso Instagram, através de uma live ao vivo, tá lá inclusive salva no IGTV do Instagram, o sorteio da camisa do Coimbra, a linda camisa do Coimbra aqui da região de Contagem, e o ganhador foi o Luiz Ricardo. O sorteio foi feito ao vivo, como eu disse, tá salvo. Se você quiser conferir, é só ir até lá, no nosso Instagram. E parabéns ao Luiz, que venceu e levou a camisa de presente. Tá bom, pessoal? Antes da nossa enquete, deixa eu apresentar aqui o nosso timaço de comentaristas. Daqui teremos novidade hoje aqui, convidado especial, daqui a pouquinho. O Atlético levantou o caneco, vamos trazer aqui uma daquelas que esteve envolvida, captando o time. Vamos começar por ela sempre, Natália Fiuza. Um abraço para você, Nath. Um abraço e boa tarde. Boa tarde para você, Paulinho, para todos que nos acompanham, também para o Vital, para o Vitão. Pois é, né, um final de semana bastante agitado no futebol, também aqui no futebol mineiro, a final do Campeonato Mineiro Feminino, primeira vez, né, que esse jogo foi transmitido em TV aberta, a gente pôde acompanhar, foi um jogão mesmo, como você falou, gol anulado, pênalti, e parabéns aí para o time do Atlético, que fez uma belíssima campanha no primeiro turno, né, classificou em primeiro e agora garantiu aí o caneco. Fábio Henrique Vital, esse é o nome da fera, tá com a gente também. Boa tarde, Vital, um abraço. Abraço, Paulo Azeredo, abraço, Nath, Vitão, quem nos acompanha na TV Horizonte, no Abrindo o Jogo. É um final de semana ruim na Série B para os clubes de Belo Horizonte, Paulinho. 2 empates muito ruins. E o Lisca, ontem acompanhei atentamente a coletiva dele, ele não quis responder a perguntas, ele não quis render outro assunto que não fosse a arbitragem. Se sentindo o Lisca muito prejudicado. Eu acho que um trabalho que é muito bem feito pelo Lisca é colocado à prova em situações dessa natureza. Então, ele reclamou com muita veemência, mas com muita razão também. Ele se sentiu lesado em 8 pontos no campeonato. Eu acho que é legítima a manifestação do Lisca. E tomara que a Série B, a partir de agora, Paulinho, seja tratada com um pouco mais de cuidado, de carinho. Eu acho que o VAR passa a ser agora uma obrigação na Série B. Eu já disse aqui isso em outros programas e volto a insistir. Eu acho que o VAR agora ele é indispensável na Série B. Maravilha, maravilha. Victor Martins, do Portal Uai, tá com a gente também nessa segunda-feira. Um abraço, Vitão.
você queria completar alguma coisa nesses destaques iniciais da Natália e também do Vital? Boa tarde, Paulinho. Boa tarde e boa noite para o telespectador que também estiver na reprise. Um abraço para a Nath, outro para o Vital. Eu quero exaltar a final do Campeonato Mineiro Feminino, que para mim foi um jogo muito bom. A gente tem que levar em considerações o horário da partida, né? Porque é complicado jogar 11 horas da manhã em Belo Horizonte, isso não só para as mulheres. A questão do investimento, e isso é uma coisa para a gente aprofundar, porque o pessoal está querendo medir o futebol feminino com a mesma régua do futebol masculino, e isso é errado. Então a gente tem que debater mais sobre esse assunto, porque é um esporte bacana de ver, é um jogo legal de ver, é um jogo muito agradável de ver. E um parabéns, assim, não só para o Atlético, mas assim, para todos os envolvidos, né, Paulinho? Porque foi um passo muito importante que deu o futebol mineiro e o futebol feminino em geral nessa decisão. Nós falamos aqui na última sexta-feira, o jogo teve transmissão, né, da Rede Minas, aqui em parceria com a TV Cultura, a qual estava com a equipe completa no Mineirão, foi transmitido em TV aberta aqui pra gente através da Rede Minas e foi muito bacana mesmo, hein? Foi um jogo que teve de tudo. Teve gol inicial, virada, empate, pênaltis, gol anulado, a turma do Galo estava brava já com esse gol anulado. A gente vai falar sobre isso aqui também, tá bom? Bom, mas a enquete de hoje é de mais um assunto muito triste, que infelizmente tivemos aqui, agora bem perto da gente. Anteriormente foi na Liga dos Campeões da Europa, no jogo entre PSG e Istambul e no jogo entre Flamengo e Bahia. O meia Ramírez, do Tricolor de Aço, lá da Boa Terra, ele foi acusado pelo meia Gerson do Flamengo de racismo, né? Por uma conduta durante a partida. Você estava acompanhando lá, a gente não viu o ato em si do Ramírez, né? Mas viu o Gerson, muito nervoso, depois uma discussão com o Mano Menezes, que mais uma vez, lamentável, né? A postura do Mano, o Mano tem se mostrado uma pessoa complicada, hein? E a gente quer saber o seguinte, atos como este, caso seja comprovado o ato, jogador do Bahia, ele deve ser punido pela CBF? Ele merece uma punição por parte da CBF? Essa é a pergunta de hoje, sim ou não? Quero ver aqui o nosso colega Vitor Martins, o último a participar, agora os últimos serão os primeiros. Na enquete, você é o primeiro, Vitão. Você acha que a CBF deveria começar, quem sabe dar um exemplo aí, caso seja comprovado o ato de racismo por parte do colombiano Ramírez para cima do Gerson? Deveria ser punido o Ramírez? Paulinho, com certeza. Não só pela CBF, mas pelas leis, porque é crime. Ele está num país, embora ele não seja brasileiro, ele tem que seguir a nossa legislação. E é crime. Se for comprovado, ele tem que responder pelo ato dele. É simples assim. E aí, Vital, concorda com o Vitão? Tem que ser punido também pela CBF, pegar um gancho, porque ele destacou bem, né? Em termos, digamos, criminais, o racismo é crime mesmo, né? Já são recorrentes, Azeredo, espectador, esses episódios no futebol. Aliás, no esporte de modo geral. Para mim é inadmissível qualquer tipo de injúria, e a racial é uma das piores delas. Então eu acho que além de ser punido na esfera desportiva, eu acho que vai valer também uma punição judicial. Pelo que li hoje pela manhã, nos principais portais de notícia, o departamento jurídico do Flamengo vai encaminhar o Gerson, ele vai lavrar um boletim de ocorrência e esse assunto não morre por aqui. Eu acho que para que isso seja, em definitivo, banido do mundo do futebol, do mundo do esporte, é preciso que haja rigor e realmente punição. E aí eu penso que, à medida que essas coisas começarem a acontecer, quem tem essa mania ridícula de atentar contra a raça, contra a cor da pele do outro, vai pensar pelo menos um pouco mais antes de cometer esse erro. A gente sabe que racistas são pessoas que não têm uma capacidade de reflexão muito grande, infelizmente. Mas quando a coisa começar a pesar no bolso, talvez, com punições, inclusive, do clube em multas e com um rigor mais presente da lei, talvez o camarada pense um pouco mais antes de cometer um crime desse, porque é um crime. Isso a gente está falando de crime. Natália, a gente teve um ato também na sexta-feira do garotinho Luiz Eduardo, né, que inclusive depois mereceu inclusive uma mensagem do próprio Neymar, que mandou para o garoto. Muitos falam hoje em dia tem muito mimimi e tal, agora racismo não é mimimi não, viu gente? Só quem está lá na pele sofrendo é o que sabe que quer viver o racismo no dia a dia, né? E esse negócio de mimimi em relação a racismo chega a ser assim... deplorável uma pessoa que pensa dessa maneira, né, Nath?
Exatamente, Paulinho. Inclusive, enquanto os colegas falavam, eu estava justamente com a imagem do garotinho, né, de 11 anos, sofreu essa injúria, foi inclusive convidado aí por alguns clubes, né? Legal que esse ato tenha ganho visibilidade, mas é mais um ato aí para a gente aprender com isso. Concordo com os colegas, a CBF precisa criar um protocolo de punição ao atleta e ao clube, se for o caso, para que essas pessoas sejam identificadas, sejam punidas no âmbito desportivo e também no âmbito criminal. Mas você falava aí sobre mimimi, Paulinho. Acho que a frase do Mano Menezes ontem diz muito sobre uma cultura que a gente tem na sociedade de sempre descredibilizar a vítima, né? Quando o Gerson chega à beira do campo e fala para o Mano Menezes o que aconteceu, ele, é malandragem, tá querendo parar o jogo porque a gente conseguiu agora a virada. Ou seja, o Mano Menezes descredibilizou a fala do Gerson, como se ele estivesse usando aquilo como uma desculpa ou algo mesmo da malandragem, como ele próprio usou. E isso é uma cultura muito grave, muito triste que a gente tem na nossa sociedade, de sempre tirar a razão das vítimas, seja no caso do racismo, seja no caso de um abuso sexual. As vítimas, elas precisam ser ouvidas. O Bahia, inclusive, aproveito e faço um parêntese para parabenizar o time, né, pelas condutas que tem tomado desde ontem à noite, mas colocou lá no seu Twitter, inclusive, que a vítima, ela tem prioridade de escuta. Antes da gente falar, antes da gente julgar, antes da gente acordar ou não, se houve ou se não houve, a vítima precisa ter prioridade de fala, porque só quem sente na pele sabe o quanto isso é triste, né, Paulinho? Com certeza, tem que respeitar, gente. Respeitar acima de tudo, para que possa ter o respeito, e é isso que a gente exige aqui também. Bom, toca no barco aqui, você vai lá e opina. Oi, pois não? Alguém chamou? Só que a Nath falou aí, o Bahia, ele mostrou que as ações que ele tem feito de um tempo para cá, né, sei lá, 2, 3 anos para cá, não são só ações de marketing. O que o Bahia fez nesse caso, a Nath lembrou bem aí, deixou bem claro que a vítima precisa ser ouvida, ele afastou o jogador para investigar, para apurar, ou seja, não vai punir ainda, mas colocou o jogador, não vai treinar, não vai participar das atividades nesse período de apuração do fato. E o presidente, o Guilherme Belintani, ligou para o Gerson para manifestar apoio. Então, assim, o Bahia teve uma conduta 100% correta nesse caso. Exemplar, realmente. Bom, antes de ir para o intervalo, deixa eu falar para você que da Oficiar, Ambientes Corporativos. Alô, Dalson, um abraço para você. A Oficiar fica ali, gente, na Silviano Brandão 977. Silviano Brandão 977, no Sagrada Família. É ali o polo moveleiro, né? Para quem gosta de buscar renovar o seu ambiente corporativo. Mas eu vou falar para você, não perca tempo não, tá? Você quer renovar o ambiente da sua empresa, o seu home office, aí, seu escritório pessoal, aí dentro da sua casa, vai direto, pode ir direto na Oficiar, fala assim, olha, eu vi lá no Abrindo o Jogo, Paulinho falou que aqui tem preço baixo, condição de pagamento diferenciada. E é isso que você vai ter também. Silviano Brandão, 977, o telefone tá na tela para você, é o 2532-7777, tem o site aí para você que é o oficiar.com.br, vale a pena entrar, lá tem todo o catálogo de imóveis da Oficiar para você. Tá certo, pessoal? Intervalo, daqui a pouquinho de volta.